Então, eu quero falar contigo nesse momento, aos meus amigos e companheiros, sobre a questão da guerra que existe hoje no Oriente Médio. Não só a questão da guerra do Oriente Médio, como também o que ocorre na região norte da África. Tá? Toda aquela região norte da África, onde a maioria são muçulmanos, e a questão das perseguições em relação aos cristãos naquela região norte da África. Lembrando que o mundo árabe, nós compreendemos o mundo árabe desde o Marrocos até a região do Oriente Médio, Arábia Saudita e assim por diante. A gente vai entender, compreender o que é o mundo árabe. Isso já começou desde a época de quando surgiu o islamismo, no ano 632 depois de Cristo, fundador por Maomé, o profeta. 200 anos depois, forma-se aí também, além do islamismo, forma-se também o Império Árabe, tá? Começando aí pelos Abássidas, depois Omíadas e assim por diante. O que eu quero me atrelar, que quem é culpado de tudo que ocorre hoje em relação à guerra da Palestina e Israel, conflito dos cristãos ao norte. Eu digo para você que os grandes culpados são as potências imperialistas, tá? Em relação à Inglaterra e à França, que tem uma boa parte de culpa, historicamente tem. Nos livros de história não se retrata o que realmente ocorreu no mundo árabe, ou a questão da descolonização da África, que vai ocorrer depois da Segunda Guerra Mundial. Também não explica o que foi o imperialismo, explica por partes, tá? Como é que isso surgiu, como os mecanismos que se desenvolveu o imperialismo. Na verdade, essa aula ela é superficial nas escolas, nos livros de currículos escolares, que segue as normas do BNCC. Na verdade, tem uma explicação mais aflorada, mais de compreensão, mais historiográfica. Quem estuda o mundo árabe vai compreender realmente o que ocorreu, o que de fato ocorreu ali naquela região. No início do século XIX, tudo começou no início do século XIX, após aí a questão da Revolução Industrial, onde as potências atraíam território para poder suprir as fábricas, a indústria, até de matéria-primas. Eles vão atrair território. Esses países não têm territórios suficientes para poder adquirir matéria-prima. Tá? Começa por aí. Eu sempre digo aos meus alunos sobre isso. Não tem. O que é que vai ter? Vai ter o seguinte, vai ter que conquistar outros lugares, à procura de outros lugares. E aí é que eles vão atrás de territórios que não são deles. Tá? Por isso que como é uma dominação e imperialismo. Principalmente de 1850 para frente, já começa aí a acontecer de 1830, 1840, que a França, por exemplo, a Inglaterra começa a adentrar o mundo árabe. Como que eles começam a adentrar o mundo árabe? Fazendo empréstimos para os países árabes da época. Tá? O Egito, principalmente o Egito, que foi o protagonista principal dessas convergências e reformas internas que ocorrem dentro do próprio país, ou assimilação com o mundo ocidental, atrás de recursos, porque o mundo árabe parou no tempo em questão de desenvolvimento, apesar que os árabes, antes do Renascimento, tinham mais tecnologia, tinha mais ciência do que o próprio Renascimento. Isso aí muita gente também não explica, né? É a grande verdade. Não sou um defensor aqui da questão do povo árabe, nem tampouco da questão do islamismo. Não, sou neutro, sou historiador, estou explicando o que realmente aconteceu. Então, o mundo árabe foi muito mais desenvolvido do que o Ocidente e do que o Renascimento. Tá? Durante o Renascimento, existiam grandes sábios que criaram a matemática, álgebra e outras, o desenvolvimento da medicina, que nem Ibicina, Avicena, muita gente conhece essa história. Porém, voltando aqui para o século XIX, quando o Império Turco-Otomano dominava o mundo árabe, as potências europeias começaram a adentrar ao Império Turco-Otomano, as suas propriedades, o seu imenso território que era agora o mundo árabe. Lembrando que os turco-otomanos não falam árabe, eles seguiam a religião do islamismo, porém dominavam o mundo árabe, mas não eram árabes. Tá? Poucos que falam árabe lá, mas o turco, existe a língua turca. Então eles passaram a se infiltrar, comprando e fazendo empréstimos a questão das empresas no Egito, no Marrocos, e depois, através dos empréstimos, passaram a dominá-los.
e depois veio aí a questão da dominação propriamente dito, já no finalzinho do século XIX. Então, quando esses países tomaram as suas liberdades, as suas independências após a Segunda Guerra Mundial, houve vários conflitos, várias reformas internas que levaram ao retorno do conservadorismo islâmico. E aí que muitos querem a união do mundo árabe, mas o mundo árabe não é unido, é desunido. Tá? Uma ala segue o capitalismo e outra segue o socialismo após a Segunda Guerra Mundial, que nós compreendemos aí a Guerra Fria. A Guerra Fria vai dividir o mundo árabe de novo, tá? Vai dividir o mundo árabe. Porém, amados, todos esses países que têm hostilidade em relação ao Ocidente, eles têm heranças, lembranças do passado, do que esses colonizadores, esses potências imperialistas prejudicaram os seus países, dominando o seu idioma, dominando a sua história, dominando a sua cultura, impondo a sua cultura, tá? Tirando a cultura local e colocando a cultura europeia. Isso trouxe muito ódio ao mundo árabe. Por isso que existe essa hostilidade em relação aos cristãos. E por quê? Os cristãos, a maioria, são do Ocidente. Os cristãos são o quê? A maioria europeus. Tá? Existem também muitos cristãos na América. Então, essa questão do mundo cristão, isso causa um repúdio ao mundo árabe. Tá? Havia, há séculos atrás, bem antes do Renascimento, vocês sabiam que viu a paz? Judeus conviviam com muçulmanos. Tá? Havia uma convivência com os muçulmanos. Muitos, principalmente no Império Abássida, no Império dos Mamelucos e do Império Omíadas, havia muitos banqueiros, empresários, comerciantes, grandes comerciantes que eram judeus que viviam dentro desses países do mundo árabe. Havia uma paz entre eles. Mas isso tudo mudou quando ocorreu o sionismo e a Inglaterra, o Império Britânico, não consegue resolver essa questão dentro da Palestina. Isso vai causar um impacto futuramente nesses países. A não aceitação dos judeus na região, no território da Palestina. Na verdade, os palestinos, eles querem apenas o seu território. Mas os fundamentalistas, eles querem a destruição de Israel. Então essa é a grande verdade. Eu espero que eu tenha aqui, pelo menos neste período, explicado para vocês o que ocorre e por quem é culpado de tudo isso aí. Infelizmente, são as potências imperialistas. Até hoje, segundo os dados dos missionários que vivem no norte da África, os missionários que vivem no mundo asiático, toda essa hostilidade, principalmente no norte da África, a Ásia nem tanto, mas em relação ao norte da África, existem guerrilhas, fundamentalistas, terroristas que atacam comunidades cristãs. Tudo isso reflexo do passado, reflexo de dominações e humilhações que foram impostas pelas potências imperialistas. Essa é a grande verdade. Isso aí ninguém quer comentar ou comenta dentro das escolas, porque isso vai causar um impacto, vai causar um repúdio muito grande, talvez, da população estudantil ou de outros. Mas a verdade é essa. A França, que nós tanto conhecemos hoje, são os maiores dominadores da Europa e de toda a região do Oriente Médio. E o Império Britânico também. Quando a gente fala Império Britânico, compreende a Inglaterra aí e os países que fazem parte da coroa britânica. Os ingleses foram ocupados em tudo isso também. O que ocorre hoje no mundo árabe, no mundo norte da África, os conflitos que acontecem naquelas terras, quem são culpados são eles. E até hoje existe aí um restígio, tá? Existe aí um resquícios ainda da dominação europeia ainda no mundo do norte da África. Isso é terrível, tá? Se você for pesquisar mais a fundo, você vai entender isso. Há relatos de missionários que falam sobre isso. Então, essa questão ainda da dominação, do domínio, o repúdio no meio da população, historicamente ainda é comentada entre o povo, tá? Falar dos ciclos intelectuais, são comentados ainda o que ocorreu no mundo árabe. E o culpado disto é justamente as potências imperialistas. A gente, às vezes, não quer deixar de falar na questão historiográfica, mas é a grande verdade. Quando nós partimos para o princípio de estudar o mundo árabe, são coisas, muitos historiadores, como Eugene Hogan e outros grandes historiadores, vão explicar sobre isso. Tá?
o que ocorreu realmente, de fato, no mundo árabe. Eu espero que eu tenha explicado isso para vocês. Vou deixar para outra parte que nós continuaremos este assunto sobre a questão da região da Palestina e Israel no próximo episódio.